Ah, descobri como grava. Tá indo ainda, tá? Tá os 3 pontinhos ali, mas tá indo. Boa noite, gente. Boa Boa noite, Paulo. noite. Tudo bom? Tá Tudo melhor, bem. amigo? Só tô um pouco gripado hoje. Ah, eita. Tô- Tem Minha que gripe tomar agora, cuidado. Deixa eu ver, 4 com certeza. participantes? Acho que o Elias já entrou, então. Deixa eu ver. Quem é Remilin? É você? Deve ser. Eu acho que é o Elias. Ah, agora entrou. Isso aí. Então tá. Você vai ter que desligar um dos dois áudios. Isso. Ó, eu vou compartilhar com a gente aqui o negócio. Aí vocês me dizem se foi, tá bom? Foi? Ainda não. Ainda não. Agora foi. Ah, então beleza. Tá dando para ver a tela inteira? Sim, dá para ver. Então, beleza. Oi, professora. Acredito que só a senhora vai ver a gente. Então, o nosso grupo vai falar sobre volumetria de precipitação. O grupo somos eu, a Ana Janelli, o Elias, a Jaqueline e o Paulo. Quem vai começar dando uma introduçãozinha para a gente sobre o assunto é o Elias. Seu microfone, filho, tá fechado. Aí eu falei só um minuto que eu tô abrindo no computador para ficar melhor para mim visualizar. Beleza. Beleza. Bom, gente, boa noite. Eu me chamo Elias, eu vou falar sobre a volumetria, né? Volumetria de precipitação, o que seria? O princípio da volumetria de precipitação é a utilização, né, de reações que formam compostos de baixa solubilidade, ou seja, que formam precipitados. Pode passar. Existem alguns requisitos, né, necessários para que se faça essa análise, né, de volumetria de precipitação, né? Os requisitos para que uma reação seja utilizada na volumetria de precipitação são parecidos com os da volumetria de neutralização. Pode passar. Aqui nós temos alguns requisitos, né? Requisito 1, as reações elas têm que ocorrer em um curto período de tempo, ou seja, tem que ser rapidamente para atingir o equilíbrio aqui na reação. Na volumetria de precipitação, essa característica ela é um dos maiores impedimentos, né, para a escolha de uma reação, pois a maioria das reações que formam os precipitados, elas ocorrem de forma muito lenta. Então, o que é que acontece? Que impede, né, o uso dessas reações no método volumétrico, né, em um método volumétrico. Pode passar. Bom, requisito 2, nós temos aqui, né, que para calcular a concentração no final, a estequiometria entre os reagentes ela deve ser conhecida. O que seria, no caso aqui, a estequiometria? São os cálculos de massa, de mol, né, de mol e de volume das substâncias de uma reação química. Pode passar.
o requisito 3. Os compostos formados eles devem ser suficientemente solúveis no meio reacional, ou seja, onde está acontecendo aí a reação. Essa característica ela não é desejada nos outros métodos de volumetria, porém, neste ela é essencial para que nós possamos obter o nosso resultado. O requisito 4, pode passar, ele deve existir um indicador adequado. O indicador é a substância ou o método, né, instrumental que vai dizer aí quando a reação acaba e deve ser interrompida, né, a adição do titulante e ser feita a leitura do volume para iniciar os cálculos de concentração. Pode passar. No caso, o que é o indicador e qual utilizar? Para os principais indicadores utilizados Agora quem vai falar é a Jaque. Sou eu Isso. agora. Eu vou passar a palavra para a Jaque. Antes de eu passar para ti, Jaque, eu gostaria de dar um exemplo, né? Eu até estava falando com a Ana que eu já trabalhei numa empresa, fui jovem aprendiz, e era uma empresa de produção de óleo de palma, de dendê. E ali a gente fazia várias concentrações com esse fenolfetaleína, a gente fazia, né, as soluções para a gente estar podendo fazer análise de acidez do óleo, e entre outras. E era muito interessante, ali eu tive a oportunidade, né, de aprender muita coisa. E agora eu passo a palavra para a nossa colega. Boa noite. O que é um indicador? Ele é muito importante o uso do indicador. Vocês estão me ouvindo? Sim. É muito importante o uso do indicador nesse processo, porque o indicador ele vai indicar visualmente o ponto de viragem na solução. Então, os principais indicadores utilizados nas titulações por precipitação, eles são normalmente indicadores específicos, que eles podem ser corantes orgânicos, que possuem caráter ácido ou básico. Então, a escolha do indicador que vai ser usado na titulação é importante, porque cada indicador ele tem um ponto de viragem em um determinado pH. Então, a gente tem como um exemplo a própria fenolftaleína, que tem o seu ponto de viragem em um pH entre 8,2 e 10. Então, isso é o meio básico. Ela não pode ser usada em um meio, por exemplo, para titulações com um ponto de viragem que vai ocorrer em um pH ácido, tá? Pode passar. O ponto de viragem. Ponto de viragem nada mais é do que o momento em que a quantidade adicionada de titulante em mol, ele vai ser igual a determinada pela proporção estaquiométrica para a reação com o titulado. A gente tem como observar nesse momento que vai ocorrer uma mudança da coloração, por exemplo, como a fenolftaleína novamente, usando ela como indicador, o seu ponto de viragem vai acontecer quando ocorrer a mudança de cor do incolor para o cor-de-rosa. Pode passar. A solução padrão. É uma solução de concentração exatamente conhecida, ela é indispensável para realizar essas análises volumétricas. Em titulações de precipitação direta, é utilizada uma solução padrão de nitrato de prata, e em titulações de precipitação indiretas, além da solução de nitrato de prata, pode ser usado uma solução padrão de ticionato de potássio ou de amônio. Pode passar. Agora sou eu de novo.
falando um pouquinho mais sobre o nitrato de prata, vocês conseguem me ouvir? Tá bem assim? Dá para ver meu mouse fazendo assim? Não. Dá. Ah, Dá. tá, consegui. Então, falando um pouquinho sobre o nitrato de prata, ele é o reagente precipitante titular mais utilizado, né? Então, todos os vídeos que a gente viu na internet para pesquisar mais um pouquinho sobre o assunto, sempre era com nitrato de prata, né? Ele é o mais utilizado. E ele tem uma vantagem, né? Ele é um padrão primário, né? Então, é mais simples de fazer com ele. Então, as reações que utilizam o nitrato de prata como titulante são os métodos argentimétricos ou argentométricos, né? Depende de qual literatura você está lendo. Então, esses métodos são utilizados na determinação de algumas coisas, né? Você não consegue usar isso para tudo. Então, você consegue usar usar com aletos, né? Como o cloreto, o brometo, o iodeto, com os pseudoaletos, né? Que é o ticionato, cianato, cianeto, e com os mercaptanas e os ácidos graxos. Então, por que dá para utilizar com esses outros também, né? Porque eles possuem um comportamento muito parecido com os dos aletos. Então, é por isso que a gente consegue utilizar eles. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as curvas de titulação, né? Que é o cálculo para a gente descobrir isso. Então, por ser um pouquinho complicado, eu vou tentar fazer bem devagarzinho. Aí, se surgir alguma dúvida, vocês me perguntam, tá, gente? Porque talvez surja a mesma dúvida na professora quando ela estiver assistindo. Então, é importante a gente saber como ocorrem as variações de concentração, ou do analito ou do titulante durante a titulação. Então, calma, deixa eu pôr esse negócio pequeno aqui, porque a câmerazinha está em cima dos meus negócios que não estou enxergando. Então, é importante a gente saber como ocorrem as variações de concentração ou do analito ou do titulante durante a titulação. Por exemplo, a gente vai usar aqui o método argentimétrico, que é o que a gente tinha falado antes. Então, o objetivo é determinar a concentração do cloreto de prata, que é o que a gente vai usar ali. A minha colinha aqui. Então, o equilíbrio que vai acontecer nessa reação é de um sal pouco solúvel. Então, ele não é muito solúvel, né? Ele é bem pouquinho solúvel. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui em cima, a gente tem o quê? O nitrato de prata. É o nitrato de prata que a gente vai acrescentar. Aqui embaixo, a gente tem o cloreto de sódio. Então, na primeira etapa da nossa reação, embaixo só tem cloreto de sódio, depois a gente vai adicionar de pouquinho em pouquinho, porque assim, é uma gotinha que faz com que a reação mude completamente. Então, ó, aqui a gente tem o que a gente vai formar, né, o cloreto de prata, e para a gente igualar isso aqui, né, a gente vai fazer como se fosse um equilíbrio. A gente vai dissociar isso aqui, a gente vai separar a prata do cloreto. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, ó, para fazer isso, a gente vai fazer por partes. Então, para calcular as alterações na concentração da prata, durante a titulação, a gente vai usar essa fórmula aqui do KPS. O KPS, ele é padronizado, graças ao bom Deus. Então, tem uma tabelinha, né, que para todas as concentrações que você for fazer, todas as reações que você for utilizar, esse KPS, ele já vem tabelado, né? Então, você consegue... Dá para calcular também, né, no laboratório, mas você consegue eles na tabela. Então, a gente vai usar isso aqui e a gente vai igualar. Então, lembra a matemática que a gente pegava as equaçõezinhas e ficava isolando aquilo que a gente queria encontrar? É a mesma coisa aqui. Então, a gente vai isolar a prata e vai pegar todo o resto e colocar para o lado de lá. Depois que a gente isolar a prata, a gente vai fazer o log negativo disso para encontrar o valor dela aqui no nosso gráfico. Então, quais são os passos que a gente vai fazer, né? O primeiro é calcular antes do ponto de equivalência. Ponto de equivalência é o que a Jaque explicou, né? Então, primeiro a gente vai calcular antes, aqui ó, é o número 1, antes. Depois a gente vai calcular no ponto de equivalência, né? Que é esse 2, que é quando o nosso gráfico ele vai descer, assim. E o importante é lembrar que esse ponto, né, de equivalência, ele é só teórico. A gente não consegue ver ele, né, porque acontece muito rápido. Então, ele é só teórico. A gente não consegue analisar ele, assim, né, palpavelmente. E depois, o terceiro passo é depois... Nossa,
escrevi errado aqui. Depois do ponto de equivalência. Peço desculpa por isso. Depois do ponto de equivalência. Então, ó, no exemplo que a gente vai fazer, o exemplo numérico, a gente vai ter 50 ml de cloreto de sódio, aqui na concentração de 0,05 mol por litro, a menos 1, e utilizando o nitrato de prata com essa concentração aqui, ó, de 0,1 mol por litro. Então, primeiro a gente vai calcular antes do ponto de equivalência. Depois da adição dos 10 ml, né, do nitrato de prata, com essa concentração, a gente vai ter essa formulinha, que era a que a gente tinha antes. Então, ó, para calcular o cloreto, né, qual que é a equivalência dele? É o número de mols iniciais, né, que a gente tinha de cloreto, menos o número de mols da prata que a gente foi adicionando. Isso tudo dividido pelo volume total. Então, é só substituir, pegar os valores que a gente já tem e substituir. Então, ó, tá aqui, ó, o volume vezes a concentração para o cloreto de sódio, menos o volume, menos a concentração do nitrato de prata. É assim que a gente calcula o número de mols. E o volume total... Ai, Carol. Gente, desculpa, é que Carol é como minha família me chama, né? Como eu tô em casa, tô acostumada. Ai, Ana, como é que chegou em 60, né? Por que é 60 e não 50 que a gente tinha? A adição foi de 10 ml, então eu já tinha 50, eu adicionei mais 10, e por isso que o meu volume total é 60. Então, aqui como estava em ml, a gente passou para litros, né? Porque tem que fazer tudo com a mesma unidade de medida para ficar bonitinho. Então, essa aqui foi a concentração que a gente encontrou do cloreto, certo? 0,0250 mol por litro menos 1. Então, ó, aqui tá a formulinha que a gente tinha, né? Lembra que a gente isolou a prata? Então, agora a gente vai substituir. Aqui embaixo, o valor que a gente acabou de encontrar do cloreto. E em cima, o valor tabelado do KPS. Então, a gente consegue encontrar aqui, ó, o da prata vai ser 7,28 vezes 10 a menos 9 mol por litro. Só que não para aí, a gente tem que fazer o log negativo desse valor para a gente encontrar qual vai ser o P da prata. Ó, que tá aqui, ó. Aí você vai lá, para a concentração que a gente tinha, que a gente usou de 10, quando você subir e chegar no 8,14, você rebate. Esse vai ser o primeiro ponto da nossa curva. Então, já encontramos para antes do ponto de equilíbrio. Agora, ponto de equivalência. Então, agora a gente... os dois. Desculpa, gente, estou nervosa. Então, ó, agora a gente vai para o segundo passo, que é no ponto de equivalência, que é apenas teórico. É muito parecido, né? O número de mols do cloreto inicial que a gente tinha, né? Vai calcular da mesma forma. E aqui a gente vai encontrar o volume de nitrato de prata que foi adicionado, né? Quanto que você colocou, vezes a concentração que a gente tinha. Então, aqui a gente encontra o volume do nitrato de prata. Aí a gente vai utilizar as mesmas formulinhas, né? Muito parecido, né? A metodologia de fazer. E a gente vai encontrar que no ponto de equivalência, quando você tiver um volume, né, de 25 ml, se você subir o seu gráfico, ele vai chegar nesse valorzinho aqui, ó. Vai ficar quase 5, 4,1 quebradinho. Então, ó, aqui, gente, é 3, tá? Desculpa. Aqui agora, depois do ponto de equivalência, a gente vai fazer a adição de 30 ml agora de nitrato de prata com a mesma concentração. Então, colocando na mesma formulinha, fazendo do mesmo jeito, usando a mesma metodologia, a gente vai chegar aqui no P de prata de 2,20. Então, vai lá no nosso gráficozinho, né? Para um volume, né, de 30 ml, a concentração que a gente usou de 30, você coloca no gráficozinho e vai dar um P de prata de 2. Então, é assim que a gente vai fazer a nossa curva, né? A nossa curva vai ficar bonitinha desse jeito. Então, qual é o efeito disso, né? O que significa isso? Por que a gente fez esse gráfico? A curva A, que é essa marronzinha, laranjinha, essa aqui que a gente tem, é 50 ml de cloreto de sódio com o nitrato de prata, nessa concentração. Então, o indicador adequado, se você fosse olhar só essa curvinha aqui, ó, tá nessa faixinha, ó, essa faixinha que tá um pouquinho mais escura aqui, vai ficar entre 4 e 6.
Então, se você fizesse só a primeira, né, antes do ponto, daria esse indicador. Aí você teria que pegar entre esses valores aqui. Já a curva B, quando a gente fez, né, essa que está pontilhadinha aqui no gráfico, ela mostra o quê? Que, ó como foi diferente. As duas se encontram numa faixa muito estreitinha, muito pequenininha. Então, a determinação exata do ponto de equilíbrio, ela fica dificultada por causa disso, porque fica muito, né, ela tá mais inclinada do que a outra, ela não tá tão retinha, né? Como ela ficou bem inclinadinha, fica difícil você determinar, né? Onde que tá reto aqui? Que parte que tá reto? Não tem como saber certinho. Então, aqui a gente tem um gráfico, né, mostrando para várias opções que você teria, né, para fazer. Se você quisesse fazer com iodeto, com brometo, cloreto, iodato, bromato. Então, para qualquer uma dessas que você quisesse fazer, o comportamento dessa reação seria assim. Então, ó, para o iodeto, que é o primeiro que a gente usou aqui, ó, dá para ver que é bem nítido, né? A parte dela em que fica bem retinha, você consegue ver o intervalo certinho. Se fosse fazer para o brometo, já começa a ficar um pouco menor. Então, assim, ó, dá para ver, né, tem que analisar um pouquinho, né? Olhando o expoente que a gente tem aqui em cima, tá negativo. Então, quanto maior o expoente negativo, quer dizer que esse número é menor, ele tá ficando menorzinho. Então, quanto menor for o KPS, maior você consegue ver esse espacinho. Então, ó, a variação do P de prata no ponto de equivalência é maior quanto menor for o KPS. Ou seja, isso significa que é mais insolúvel. Então, você vai conseguir ver melhor, vai ter uma trabalhabilidade, você vai conseguir fazer essa reação melhor. Então, ó, os íons que formam precipitados com KPS maior do que 10 elevado a menos 10 não produzem pontos satisfatórios. Então, ó, esse aqui é o que a gente usou. Ah, gente, falei besteira. Esse aqui é o que a gente usou, né, do cloreto. Se tivesse feito com iodeto, teria sido muito melhor, né? Mas se você fizesse com o cloreto, a partir desse para baixo, você já não consegue analisar os pontos, porque eles ficam muito inclinados. Então, não é satisfatório, né? A gente não costuma usar eles porque não vai dar um resultado muito satisfatório. Então, aqui são os indicadores químicos, né? Que a gente tem. Os indicadores químicos, como a Jaque falou, o Elias falou também, eles são baseados na mudança de cor ou turbidez, né? Tipo assim, se era transparente, ficou fosco, ficou mais esbranquiçado. Então, eles têm um intervalo limitado, né? Do P de prata, fazendo o log negativo que a gente fez no exercício lá. Então, você consegue ver assim. A cor muda, quando você... É incrível. A partir de uma gotinha que você coloca e que deu o ponto de equilíbrio, ele já muda de cor, ou ele fica esbranquiçado. Então, tem também como fazer utilizando os aparelhos, né? Que são os indicadores instrumentais que a gente tem. Tem o potenciométrico, condutométrico e amperométrico. Mas dá para fazer utilizando visualmente, né? A partir de agora, quem vai falar é o Paulo, né? Ele vai dar uma introduçãozinha sobre os métodos que a gente tem para avaliar isso. Pode ir, Paulo. Ok. Nós temos o método de Mohr, né? Mohr, que foi um farmacêutico alemão. A exemplo do pai, seguiu carreira de farmacêutico, profissão de bastante prestígio naquela época. Como farmacêutico, teve bastante contato com o latim, a botânica e a química. Seu nascimento foi em 4 de novembro de 1806, em Cobrença, Alemanha. Tá bom o áudio, né? Tá. O método de Mohr é o seguinte: aplicava a determinação de cloreto e brometo, a solução contendo o haleto é titulado com nitrato de prata em presença de cromato de potássio como indicador. Os haletos, nesse caso, o cloro e o bromo, são precipitados como sais de prata.
o cloreto de prata é branco e o brometo de prata é o branco amarelado, como na imagem branca ali. Vou passar. O método ele se baseia na precipitação fracionada, onde primeiro precipitam o haleto de prata e depois o cromato de prata. No ponto de equivalência para o cloreto, temos a fórmula ali na primeira linha, né? E para o cloreto de prata poder precipitar exatamente nesse ponto, a sua concentração teria que ser essa outra fórmula, essa segunda fórmula. Uma séria limitação do método de Moore é a faixa do pH relativamente estreita para sua aplicação, que é o pH entre 7 e 10. O problema de pH ácido é devido à segunda constante ácida do íon cromato ser baixa, segundo a reação. Em pH abaixo de 7, a cromato baixa tanto que o seu KPS não é atingido e o indicador deixa de funcionar. E o pH acima de 10 pode ocorrer precipitação de hidróxido de prata. Diante do exposto, a titulação da precipitação empregando o método de Moore é executada em pH neutro. E o método de Fajans, né, que Fajans foi um químico físico polonês, foi professor nas universidades técnicas de Karlsruhe e Munique, onde iniciou suas pesquisas em 1917. Em 1905, emigrou para os Estados Unidos, onde foi professor na Universidade de Michigan. Seu nascimento foi em 27 de maio de 1887, em Varsóvia, Polônia. O método de Fajans envolve a titulação de cloreto usando indicadores de adsorção. O indicador é adsorvido na superfície do precipitado. Essa adsorção ocorre próximo do ponto de ebulição e resulta não somente na mudança de cor, mas também na transferência de cor da solução para o sólido. As substâncias empregadas ou são corantes ácidos, como o da série da fluoresceína, que são utilizados sobre a forma de sais de sódio, ou corantes básicos, como os da série de rodamina, que são aplicados sobre a forma de sais halogenados. E sobre a escolha do indicador de adsorção adequado, daí segue as seguintes condições. O precipitado deve separar tanto quanto possível da condição coloidal. A solução não deve ser muito diluída. O íon indicador deve ter carga oposta à do íon do agente precipitante. O íon indicador deve ser adsorvido antes que o composto em questão esteja completamente precipitado. O indicador não deve ser adsorvido fortemente demais ao precipitado. São limitações do método de Fajans com indicadores de adsorção. Agora, voltando, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o método de Vollard. Calma. Eu acho que... É que eu pulei o slide ali, copiei o slide sem querer. Vollard, ele desenvolveu um procedimento indireto, né, para determinação de íons que eles precipitam com a prata. Então, dá para usar com cloreto, brometo, iodeto. E nesse procedimento, adiciona-se o excesso de uma solução de nitrato à prata.
nitrato de prata a solução que contém os íons de cloreto. Então, deixa eu diminuir aqui. O excesso de prata é em seguida determinado por meio de uma titulação, uma solução padrão de tiocinato de potássio ou de amônio, usando-se os íons de Fe3+, como indicador. Então, se você colocar, ele vai ficar dessa corzinha assim, mais ou menos, né? Quando ele termina, né, no final, o ponto de equilíbrio dele, ele fica vermelhinho, desse jeito aqui. Então, a gente colocou a piadoca no final, né? Que precipitando cloretos e notas dos alunos desde 1855. A gente que lute para aprender. E muito obrigada pela atenção, professora. A senhora assistiu até o final. Aqui estão as nossas referências bibliográficas, né? É bastante coisa. Agradecer aos meus colegas também, que todo mundo pesquisou, todo mundo se ajudou. E é isso, professora. Muito obrigada. Interromper o compartilhamento. E agora, gente? É só terminar aqui? Eu acho que Acho que sim. sim. Obrigada, gente. Vocês são os chuchus. Valeu, Aninha. Valeu, professora. Tá. Valeu, galera. Vou tentar postar no YouTube hoje, tá? Falou, então. Tá. Manda o link para nós quando você Ó, vou postar. mandar. Deem um joinha, não se esqueçam de se inscrever no canal. Ô, Ana, tu participa da Semana Agronômica? Você está participando, né? Oi, vou apresentar amanhã. Amanhã Ah, sobre apicultura. Falei pro Luciano pedir olha vestido só, de abelha e ele não gostou da minha ideia. seria interessante, hein? Então tá bom, chuchus. Bom descanso pra vocês, tá, gente? Até amanhã. Vocês também. Até Obrigada. amanhã. Boa noite. Tchau.